Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de mais nada, vamos invocar a presença do Espírito Santo por intermédio da Virgem Maria, para que a glória de Jesus realmente aconteça, que a sua vontade sempre prevaleça. E cada pessoa que acesse, que assista esse vídeo, seja impactada com a presença de Deus, e para que seja algo frutífero, algo bom na sua vida. Amém? Para te deixar mais perto do céu. A nós, Bom, gente, quarta-feira de novo, não gravei o vídeo ontem. Ontem foi aniversário do meu pai e eu tava aqui numa correria, pra também terminar uma encomenda que tinha que terminar ontem. Então, devido, à correria acima da média, por ter sido aniversário do meu pai, e ao Rafa ter trocado os horários de sono dele, eu não sei o que aconteceu, que ele ontem fez uns horarinhos de sono muito diferentes e eu aproveito gravar enquanto ele dorme. Eu não consegui gravar ontem, terça-feira, mas eu pretendo continuar toda terça. Essa semana que está sendo quarta-feira de novo, Mas então vamos lá. Bom, hoje também eu quero partilhar com vocês a respeito de um grande, apóstolo, de um grande servo de Deus, Não vai ser assim um versículo, um evangelho, uma parte da Bíblia em específico, mas ele que contribuiu para que a Bíblia estivesse aqui, para que nós todos cristãos estivéssemos aqui hoje, Paulo, o grande apóstolo Paulo, Antigo Saulo, da cidade de Tarso, aquele que perseguia os cristãos da época. E quando você para lá em Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja em si, é uma coisa linda de se ler, o que aconteceu tanto no começo para que a igreja permanecesse de pé, o tanto de perseguições que a igreja teve, continuamos tendo, talvez um pouco, uma dose menor, mas Cristo sempre foi perseguido, Tanto que aqueles homens, tanto que aqueles discípulos, homens e mulheres, aqueles discípulos de Jesus sofreram para que se mantivesse em pé, a palavra de Jesus, as coisas que ele ensinou, para que eles pudessem orar e pôr as mãos e mandar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para mais pessoas, curando enfermos, enfim. As batalhas que eles enfrentaram para poder simplesmente servir a Jesus, dizer que Jesus é o Senhor, não foi brincadeira, gente, não foi brincadeira. E Paulo, ele aparece justamente aqui no massacre, A primeira vez que ele aparece é no massacre feito com Estevão. O grande Estevão que anunciava a verdade também sem medo, Depois de um discurso lindo, tem lá no capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, o discurso de Estevão. É como se ele tivesse feito um resumo de tudo do Antigo Testamento até ali, E as palavras dele totalmente deixaram enraivecidos as pessoas que estavam ali ouvindo, porque elas não queriam ouvir a verdade, de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era Deus e Senhor ressuscitado dos mortos. E aqui, no versículo 54 do capítulo 7, ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos, rangeram os dentes contra Estevão, mas cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu, viu o céu se abrindo, viu Jesus à direita de Deus Pai, e ele entregou o seu Espírito, E eles dando, as pessoas dando gritos e tapando os ouvidos, isso aqui quer dizer para nós, Tem gente que não vai querer ouvir a verdade em qualquer circunstância. Elas vão gritar, elas vão tentar falar mais alto que você, vão tapar os ouvidos, porque amam a mentira, amam o caminho do mal, Avançaram sobre Estevão, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Mataram Estevão apedrejado, mas ele, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, dobrou os joelhos e gritou com voz forte. Olha que coisa linda. Senhor, não os condenes por este pecado. E com essas palavras adormeceu. Com essas palavras, ele foi para o céu.
né, junto de Jesus, né? Nós sabemos disso. Gente, aqui no capítulo 8, logo após tudo isso, no primeiro versículo já fala: Saulo estava lá consentindo na execução de Estevão. Saulo odiava a igreja, gente. Saulo odiava a igreja. Ele, aqui no capítulo 3, no versículo 3, aliás, capítulo 8, fala: Saulo, entretanto, devastava a igreja. Entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Ele odiava a igreja, ele odiava os cristãos, né? Ele odiava falar de Jesus, que falassem de Jesus Cristo. Saulo era um homem estudado, Saulo sabia das coisas, né? Vamos dizer assim que ele tinha lá os motivos dele para ser contra, né? Como assim um cara vai ressuscitar dos mortos? Vocês estão maluco. Vocês estão falando coisas que vocês não entendem. Porque eu sou entendido, né? Ele falava várias línguas, eu não lembro se eram 3, 4 línguas. Não lembro, mas Paulo era super estudado. Paulo, ele tinha, assim, um QI da época, ele era tipo doutor, assim mesmo. Ele era o cara, né, na época lá. E ele tinha lá as suas seguranças para dizer: vocês estão malucos, vocês estão doidos, falando de Jesus Cristo, pregando Jesus Cristo, vocês estão malucos? Vamos prender essa malucaiada aí, né? Ele odiava a igreja, né? E aqui no versículo 9, quando vai começar falando da conversão dele, ó. Entretanto, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O ódio de Paulo, o de Saulo, né, nessa época da conversão, foi crescendo tanto nele contra Cristo, contra os cristãos, que ele já estava querendo matar. E aí, como ele era meio que da elite, assim, né, ele já foi lá, pediu, né, foi lá com o sumo sacerdote, pediu recomendação para entrar nas sinagogas, para trazer preso as pessoas que ficassem lá falando de Jesus, enfim, que fossem adeptos de Jesus. Gente, aí eu falei tudo isso até aqui, ó, já são 7 minutos de vídeo. Eu falei tudo isso até aqui por quê? Porque olha o tanto que Saulo fez de mal, de perseguição, de coisa errada, de ódio a Cristo e aos cristãos. E olha o tanto que ele amou a Jesus depois. Sabe, tem uma frase que eu não sei se é lá ao certo assim, eu não sei se é de algum santo ou se é de alguém da... Enfim, mas a frase é assim: muito ama a quem muito foi perdoado. É uma coisa assim, o sentido dela. Que quer dizer o quê? Aquela pessoa que muito errou, que muito fez mal na vida dela, quando ela se encontra com Jesus, ela muito vai amar Jesus. Porque muito ama a quem muito foi perdoado. Então pense aqui comigo, olha o quanto que Saulo era uma pessoa soberba, orgulhosa, cheia de si, odiava Cristo e os cristãos, matava, perseguia, jogava na prisão qualquer um que fosse adepto de Cristo. Quando ele teve o seu encontro com Cristo, alguns falam, né, que ele caiu do cavalo, né? Não tem isso na Bíblia, mas deduções, né? Porque ele era tipo da elite naquela época, não se andava a pé quem era da elite e tal, né? Os pobres oprimidos não tinham cavalo, só do Império Romano, né? Mas como ele era da elite, né? Ele com certeza estaria fazendo essa viagem a cavalo, né? Então a gente pegou esse ditado de caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo, né? Tipo, foi lá com o peito cheio, com o nariz empinado e caiu do cavalo. E, né, deu os burros nas águas, viu que não era isso, né? E Paulo estava indo a caminho de Damasco para matar, para perseguir os demais cristãos que ele achasse por lá. Né? E caiu do cavalo, né? Como eu falei na Bíblia, não está escrito, mas a gente vai usar esse jargão pra gente entender. Jesus, né, cortou as asinhas dele ali e falou: viu, tô aqui, ó, você tá perseguindo eu. Né, e aqui na Bíblia narra que ele viu uma luz muito grande. Quem estava com ele só ouvia: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ele ouvia e via a luz, não Jesus, ele via uma luz, um clarão.
né? E quem tava com ele ficou assustado, né? E Saulo perguntou: quem é? Quem é, Senhor? Quem é? Né? Então, por ele, esse clarão tão intenso que Jesus fez com que só ele enxergasse, até o cegou, né? Ele ficou cego, né? Por 3 dias, né? E aqui me veio uma coisa assim, quando Jesus fala assim, ó, caindo por terra, né? Ele estava ali no caminho de Damasco, de repente viu cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Gente, eu tenho assim pra mim, porque olha, ele já chamou de Senhor, sem saber quem é que tá falando com ele. Ele provavelmente, obviamente, não acreditava em Cristo, odiava os cristãos, odiava que falasse de Cristo. Ele era entendido, estudado, ele sabia das coisas, outro não, né? Para uma pessoa ter uma convicção desse jeito que Paulo tinha, essa é a palavra, convicção de que as pessoas que estavam aderindo a Cristo estavam errado e que ele estava certo. Uma pessoa que tem essa convicção dentro de si, não, tudo louco, vamos prender, vamos matar. Uma pessoa dessa, como a gente consegue traçar o perfil de Saulo, né? Antes da sua conversão. Pra chamar essa voz do nada, do além, alguém cético, alguém que não acredita em nada, alguém que se basta a si mesmo, né? Chamar de Senhor, já nessa primeira chamada de Jesus a ele, é porque foi muito profundo esse acontecimento, essa caída dele, essa luz, essa voz, é algo que foi no íntimo dele, é algo que já foi ali, ó, travado no coração dele. Porque pensa, se você só tá assustado, se você só tá desorientado, se você só quer entender o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Quem é você? Quem tá falando comigo? Mas aqui fala que, gente, a primeira pergunta já foi: quem és tu, Senhor? Sabe, no fundo, Paulo, ele já sentiu, nossa, esse cara acho que é Deus, hein? Nossa, o que eu tô sentindo que tá acontecendo é Deus, é Deus. Eu acho que assim, sabe, são coisas que a gente consegue deduzir se a gente se colocar no lugar. Porque só isso, gente, para explicar a conversão que Paulo teve depois. Depois você leia, depois o resto dos Atos dos Apóstolos. Você viu tanto que daí ele mesmo, Paulo, foi perseguido. Ele mesmo foi jurado de morte. E ele ali, ó, falando de Jesus aí. Tanto que odiava Jesus. Depois disso aqui, depois de ele cair por terra, ele ouvir a voz: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Bastou isso para ele começar a amar Jesus de uma forma que nada nem ninguém mais tirasse Jesus do coração dele. Vocês estão entendendo? Porque pensa que aqui, gente, não tem diálogo mais. Não tem diálogo mais Jesus com Saulo, não tem. Ele fala assim: eu sou Jesus a quem está perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali será dito o que fazer. Pronto. Isso foi suficiente. Sabe, Saulo era tão certo de si a ponto de matar cristão, tão certo de que aquilo que os outros estavam fazendo era errado. Mas aqui, nesses pouquíssimos minutos, sabe, da voz de Jesus, da presença de Jesus, foi suficiente para ele nem questionar mais nada. Você tá entendendo isso? Olha a grandiosidade disso. Ele vê a luz que sai do céu, ele cai por terra, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele só fala: quem és tu, Senhor? Ele já tá entendendo, nesse momento ele já tá entendendo. Opa, eu tô errado nessa história. Opa, é Deus falando comigo. Já chama de Senhor, olha só. E aí Jesus meio que se apresenta assim, ó: eu sou Jesus, quem está perseguindo. Aí já dá uma ordem: agora levanta-te, entra na cidade e ali será dito o que fazer. Desculpa, gente, que eu tô carrinho de atacada. Deixa eu até parar aqui um pouquinho. É a minha rinite, gente. Ai. Acabou meu antialérgico.
Daí eu fico assim mesmo, tá, gente? Então, gente, ó, só pra gente fechar o raciocínio. Foi algo tão profundo que ele só fala assim, sou eu quem tá perseguindo, Jesus a quem você tá perseguindo, e dá a ordem pra ele, né? Levanta-te, entra na cidade e ali será dito o que deve fazer. Pronto. A partir desse momento, o Saulo, perseguidor, odiador dos cristãos de Cristo, já estava fazendo tudo o que Jesus tinha mandado. Não teve mais diálogo fora isso. Não teve questionamento. Mas por que isso? Por que aquilo? Como você ressuscitou? Por que você ressuscitou? E por que você se deixou matar naquela cruz? Por que você não fez nada? Sabe? Não teve questionamento. Ele, na hora, já teve a certeza que era Jesus. Na hora foi suficiente para que ele levantasse e fosse fazer o que Jesus pediu. Você tá entendendo? Como foi profundo esse encontro de Jesus com Paulo, com o antigo Saulo, com Paulo. Gente, e isso tudo eu trouxe até agora para falar o seguinte: se até hoje, nesse exato momento, eu e você não tomamos essa decisão por Jesus que Saulo teve nesse momento, para se tornar Paulo, para se tornar amigo de Jesus, para amar a Jesus, para dar a vida por Jesus. Se até hoje eu e você também não tivemos essa mesma decisão, é porque até hoje eu e você estamos ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, mas não tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus. Isso que Paulo teve foi metanoia, foi conversão, foi mudança totalmente de pensamento. Foi suficiente essa queda ao chão, sabe? Ele ficou cego ali por 3 dias. E depois Ananias orou por ele, as escamas caíram dos olhos. E olha como é lindo, lá pra frente você vai ver que ele estava em oração, e em oração Deus revelou que era para ele procurar por Ananias, para ele orar por ele. Depois em oração, Ananias, um homem de oração, foi revelado, ó, você vai orar pelo Saulo. E ele já ficou assim, nossa, mas como assim esse cara quer matar os cristãos? Como que eu vou orar por alguém que quer me matar? Mas ele também só obedeceu e foi. E a partir dali, depois dos 3 dias, depois da oração de Ananias, que as escamas caíram dos olhos de Paulo, né? Tudo isso é muito simbólico também. Paulo era cego, Saulo era cego. Ele estava cheio de si, cheio de suas convicções, dos seus erros, né? Seus estudos. E Deus, né, faz ele cair por terra, derruba ele do cavalo ou não, quebra as pernas dele, né, como a gente fala. Né? Corta as asinhas dele e fala, viu? Isso aí não é nada, não. Tudo isso aí que você tá falando que é você, isso não é nada, não. E ele entende o recado. Isso que é lindo. Saulo entendeu o recado, ele era inteligente. Ele entendeu o recado de primeira. O que eu tô fazendo? Deixa eu fazer logo a vontade de Jesus, porque ó a presença dele, o que fez comigo, eu preciso desse Jesus, falar desse Jesus, porque a presença desse Jesus é maravilhosa. Como assim eu não conhecia esse Jesus antes? E, gente, isso é pra mim e pra você, sabe? Olha sabe, o tanto que Paulo tinha de argumentos, o tanto que Paulo tinha de convicções e certezas do que ele estava fazendo a ponto de matar e de prender e de fazer acontecer contra Cristo e os cristãos. Isso aqui, ó, de Jesus, um pouco da presença de Jesus, já foi suficiente para ele se encher de mais certeza acima de tudo que ele já tinha na mente dele, acima de tudo que ele tinha estudado, de tudo que ele sabe, que ele tinha convicção, foi suficiente para ele. Sou de Cristo agora. Sou de Cristo agora. Agora eu vou anunciar Cristo. Eu vivo para Cristo. Tanto que ele vai falar nas cartas depois, né? Aos Filipenses, aos Coríntios, ele vai falar nas cartas das igrejas, né? Eu sou de Cristo, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Não vejo a hora de encontrar com Jesus, tudo isso aqui virou lixo para mim. Olha isso, gente. Olha isso. Então, esse é o recado para mim e para você. Se nós ainda estamos patinando, um dia acorda crendo em Jesus, outro dia acorda descrendo. Um dia você vai na igreja com aquela fé, outro dia você já não quer nem mais saber de igreja. Você um dia lê a palavra, outro dia já não eu acho que nem precisa ler nada. Gente, nós ainda não tivemos encontro pessoal com Cristo. Quando
quando a gente tiver um encontro com Cristo, gente, ele é pessoa, ele é real, ele tá vivo, ele tá ressuscitado. Ele está ressuscitado, ele quer relacionamento. Ele precisa de mim e de você, assim, ó, conversando com ele toda hora, todo dia, todo momento. Ele tá aqui, ele tá lá no céu, ele é onipotente, onipresente, onisciente, tá aqui dentro de mim, sabe? A hora que a gente entende isso, sabe, que ele é Emmanuel, ele é conosco, ele é Deus conosco, ele tá, sabe, pronto, acabou. Daí a hora que a gente sente a presença dele em nós, gente, é maravilhoso. A hora que você sabe quem é esse Jesus que morreu por você na cruz, por amor, a hora que você sente esse amor, esse perdão que Saulo sentiu ali. Olha o tanto que Jesus não perdoou. A hora que isso acontece, pronto. Aí sim, você sente essa ardência, esse desejo, essa vontade e vive para ele. E anuncia a ele. E faz tudo com ele, por ele, dele. Você tá entendendo? Então é urgente que se você ainda não sente isso que Paulo sentiu, essa decisão assim, ó, eu sou de Jesus, eu vou anunciar Jesus, é urgente que você procure Jesus. Você ainda não encontrou Jesus. Você precisa buscar a presença de Jesus para você ter convicção de que você é de Jesus, que você serve a Jesus e que Ele está vivo, ressuscitado, vive e reina para sempre. Veio uma vez e voltará uma segunda vez. É isso, gente. A quem muito ama, a quem muito foi perdoado. Não interessa até onde você já chegou com suas mazelas, com seus erros, o que você fez ou desfez. Olha lá Paulo, tanto que dia coisa errada que ele fez. Deus quer você também, assim como ele quis Paulo. Deus quer a cada um de nós. Não existe mal maior do que o amor dele. Ele vai perdoar. Procura se reconciliar com ele. Sabe? Tenha a disposição de ser jogado no chão também. Sabe? Fala para Jesus, Jesus, se precisar me jogar no chão também, me derrubar do cavalo, me cortar as asas, me fazer dar com os burros na água, quebrar minhas pernas. Desfaça as minhas convicções erradas, Jesus, sabe? Não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Em nome do Senhor Jesus, que você não tenha medo disso. De falar, de ontem ter falado sim pro pecado e hoje acordar falando não, gente. Aquilo lá que eu falei eu tava errado, tá? É não, ó, tá? Tava errado. Agora eu mudei. Que você não tenha medo. Sabe, com a sua imagem, ai, mas o que vão pensar? Nossa, agora eu que não falava isso, agora tô falando isso, eu que dei isso, agora tô fazendo aquilo. Gente, se for preciso, fala para Jesus. Jesus, se for preciso, me joga no chão igual você fez com Paulo. Me cega também igual você fez com Paulo. Me arranca essas escamas dos olhos. A gente não pode ter medo de mudança. A gente não pode ter medo do que a gente não entende. Quantas pessoas paralisadas porque não entendem e aí tem medo do que não entendem. Sabe, clama o Espírito Santo, tá tão mais fácil. O Espírito Santo agora já nos foi dado. Quem clama com verdade, com o coração recebe. Chega, chega da sua mesmice, do seu mais ou menos, ora eu amo Deus, ora não amo, ora eu creio em Deus, ora não creio, ora eu tô forte, ora eu tô fraco. Sabe, com Deus não tem essa. Com Deus, você, tanto na luta quanto na glória, tanto na dor quanto na alegria, você vai ter paz, você vai ter constância, você vai ter certeza de que Ele está ali. Nada tira a sua base. Nada, você tá entendendo? Nada tira a sua base. Você é inabalável, porque a sua força vem de Deus. Então procura isso, busca isso. Corra atrás. Deixa de ser Saulo. Venha ser Paulo. Tenha esse encontro com Cristo. Busca um grupo de oração, busca o padre, confissão, eucaristia, Jesus no corpo e no sangue dele. Vá ser feliz, larga a mão dessas suas convicções que tanto te fazem sofrer, que tanto, ai, é um Deusinho pequenininho, ai, será que tá comigo? Ai, será que Deus existe? Bora se lançar, dá a vida por Jesus igual Paulo fez depois. Bora, bora, bora. Bora falar de Jesus, bora ser feliz. A ponto de não se importar se estão querendo até te matar por causa disso. Pra mim, a viver é Cristo. Morrer é lucro. Vem viver a loucura da cruz. Vem viver a loucura da cruz. Bora ser feliz porque o céu é logo ali. E Ele nos espera. O céu é logo ali.
E ele vai estar lá me esperando. Gente, isso aqui é passagem, nunca esqueça disso, tá? Passagem. Não nascemos aqui para ficar aqui. Viemos do céu para passar por aqui e voltar para Deus. Passagem. Amém? Ame e cuide de tudo nesse mundo. Mas se apegue somente o que está lá em cima. Somente o que está lá em cima. Porque o amor ao mundo aqui, as coisas que Deus criou para que você viva aqui no mundo, é a extensão do amor dele mesmo. Ame de volta, porque assim você vai estar amando ele. Ame sua família, seus filhos, marido, esposa. Faça o seu melhor no seu serviço, na sua casa, no seu trabalho. Tudo pensando em Deus. Você vai estar amando ele de volta. Quando você ama as coisas por serem daqui, só por estarem aqui, sem ser com a intenção de amar ou fazer por Deus, vai ficar sem sentido. Você vai sofrer, você vai se frustrar. Tudo só tem sentido aqui com Deus. E essa vida só existe por causa de Deus. Senão a gente nem ia estar aqui. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo. Então viva bem aqui. Para viver bem aqui,